História regional de Goiás. A dominação do indígena goiano. A opressão da colonização sobre os habitantes primitivos de Goiás. Os índios goianos não eram original da América. As mais atuais teorias demonstraram que o ser humano não surgiu no continente americano. Calcula-se que os primeiros grupos vieram para a América há aproximadamente 35 ou 40 mil anos atrás, até mais. Vieram da Oceania e da Ásia. De maneira geral, apresentavam o mesmo estágio cultural e econômico. Os indígenas goianos ainda viviam em comunidades primitivas quando as bandeiras chegaram. Todos estavam num estágio conhecido como modo de produção comunal. Todos estes índios tiveram a sua história brutalmente cortada quando as bandeiras chegaram e iniciaram a conquista e a colonização das terras goianas. Violência e destruição. A relação entre bandeiras indígenas desde o início foram marcadas por uma enorme violência. Logo após a primeira bandeira, a coroa portuguesa permitiu outras. Quase sempre, ao retornar as bandeiras, deixou alguns de seus participantes nas tribos ou nas roças. Esses, impacientes para se enriquecerem, começaram a explorar descaradamente as comunidades indígenas, que os haviam recebido tão cordialmente. Como os índios se revoltassem, os portugueses começaram a massacrá-los. Era apenas o início. O indígena não era considerado pessoa, sendo visto como fonte de riqueza. Na realidade, a política dos portugueses com relação aos indígenas sempre foi a do aniquilamento. Houve a resistência dos índios à colonização portuguesa da terra goiana. De guerra contra os índios, a capitania de Goiás nunca ficou realmente livre. Essas guerras eram naturalmente as consequências de agressões da coroa portuguesa, por meio das bandeiras e de descidas. E a resistência dos índios era o resultado da política das bandeiras, de roubo de suas terras, e escambos e genocídios. Ao analisar esses conflitos, é importante lembrar, os índios sempre foram numerosos em relação aos bandeirantes, porém divididos em tribos que dificultavam a sua defesa. Ao analisar esses conflitos, também se levanta a questão técnica. Os bandeirantes tinham o espírito mercantilista. Subentendido que a capacidade produtiva da civilização portuguesa era muito mais alta do que a dos índios de Goiás. Logicamente, o nível da primeira era mais elevado do que a da segunda. Por causa dessa diferença tecnológica e econômica, os bandeirantes eram capazes de conquistar os índios goianos, mesmo lutando nas próprias terras destes. No período imperial, podem-se mencionar ainda conflitos entre os colonizadores e índios
em terras goianas. A resistência indígena sempre foi presente. Os índios nunca concordaram passivamente que os colonizadores chegassem e cometessem violências com roubar suas terras, matá-los e roubá-los. No entanto, como o processo mostrou, a coroa portuguesa, por meio das bandeiras, possuía condições para aniquilar sistematicamente as tribos de Goiás, por mais numerosas